estudo bíblico de hoje, nós vamos falar novamente aqui sobre as cartas do Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a igreja em Pérgamo. É a terceira carta. E começa dizendo aqui o estudo. Começa falando sobre essa carta, o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. E ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Acredita-se que seja o pastor dessa igreja. Onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada a ídolos e praticarem a prostituição. Outra assim também tu tens os que, da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2. Pérgamo, naquela época, era a sede de um governo romano, como também um centro de culto ao imperador romano. Naquela ocasião, César Augusto. Aqueles que se recusassem a adorá-lo, como se fosse um deus, eram imediatamente sacrificados, por ordem do governador, enviado de Roma. Por causa disso, a igreja em Pérgamo estava vivendo em extremo perigo. Das duas, uma. Ou os cristãos de Pérgamo se associavam aos demais e adoravam a César para salvar a pele, ou então se sujeitavam à morte por causa da fé no Senhor Jesus. Nessa encruzilhada, então, cada um decidia o seu destino eterno. E essa é a razão por que o Senhor, ao invés de dizer, como as outras igrejas, conheço as tuas obras, o Senhor diz, conheço o lugar em que habitas. Há um louvor da parte do Senhor para com essa igreja, pelo fato de que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A palavra conservas, originalmente, no grego, exprime segurar e agarrar-se com todas as forças. Significa dizer que os cristãos de Pérgamo agarravam-se com todas as forças ao nome do Senhor Jesus e que não negava a fé. Exemplo disso é Antipas, conhecido pelo Senhor como sua testemunha e servo fiel. Mas a vitória exterior da igreja em Pérgamo não refletiu mesmo no seu interior, pois o Senhor a censurava, dizendo, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Quer dizer, enquanto alguns cristãos em Pérgamo resistiam de maneira gloriosa aos inimigos exterior, cederam diante do inimigo interior. É a velha história das raposas e das rapozinhas. Plantou-se uma vinha e cercou-a com arames farpados contra as raposas. Porém, eram as rapozinhas que mais causavam dano ao vinhedo. Muitos cristãos se preocupam em não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias. Enfim, estão sempre vigilantes quanto às grandes raposas. Entretanto, as rapozinhas
são quase desapercebidas, que são as mentiras, os enganos insignificantes, as meias verdades, que são meias mentiras, os desejos no coração, escusos e escuros, os pequenos sentimentos de inveja, de mágoa, olhos altivos e gananciosos, orgulho, prepotência e vaidade. Enfim, tudo aquilo que não se pode notar com os olhos físicos, mas que destrói a comunhão íntima com o Espírito Santo. Os que conhecem o seu pecado e se arrependem, esses são os vencedores, que têm a promessa garantida do Senhor. Quando ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Será que você tem sido esse vencedor? Não estamos nos referindo à sua vitória profissional, matrimonial, não, mas à sua vida espiritual. Se você morrer hoje, tem certeza da sua salvação? Tem certeza de ganhar essa pedrinha branca com o novo, ou um nome novo escrito? Se até hoje você vivia uma vida mais ou menos de acordo com a palavra de Deus, agora não tem mais desculpas. Tome já a decisão de não mais viver assim, mas totalmente de acordo com Deus, pois o Espírito Santo não permite o quê? Não permite mistura. Ponto. Fique aí com a carta na mão, por favor. Vamos aqui entender. Nós não queremos aqui falar dos detalhes no que diz respeito à letra, à teologia, conhecimento do que aconteceu. Porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Mas entender o lado espiritual da coisa. Embora, para a gente entender, tem que falar de alguns fatos que aconteceu nessa ocasião. Nós sabemos que cada igreja é um período do cristianismo. Começando no Pentecostes, quando o Espírito do Senhor foi soprado, e o Senhor disse: ide e pregai. E veio a primeira igreja, Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Veio o segundo período, que é a segunda igreja, em Esmirna, que foi perseguida e não censurada pela sua fé. E veio o terceiro período, que é um período onde tem uma transição. Veja que no início aqui, o Senhor, ele elogia dizendo: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a fé. Ele fala de uma testemunha, acredita-se que seja o pastor dessa igreja, Antipas, que, segundo a história, foi cozinhado vivo dentro de um bezerro ou um touro de bronze, mas ele não negou a fé. Então essa igreja pegou ainda um período da perseguição. E aqui diz que ela estava onde está o trono de Satanás. Muito bem. Esse trono de Satanás era pelo que acontecia naquele lugar. Além de ter essa questão deles adorarem, ter que adorar o imperador, havia muita idolatria, havia as perseguições, houve esses filhos de Balaão que se misturaram dentro dessa igreja, junto com os outros que eram os nicolaítas, que praticavam as mesmas coisas, já vamos fazer referência. Imagine um monte de problema. Para servir a Jesus, realmente, eles tinham que sacrificar. É o que o Senhor Jesus disse, que o reino de Deus é tomado pelo esforço, que a porta para entrar no céu, no paraíso, na vida eterna, ela é estreita. Se nós formos entender o lugar que habita onde está o trono de Satanás, os dias que nós estamos vivendo, o que mais existe aí fora é o trono do diabo. Porque hoje
o mundo não serve ao Senhor. O mundo não serve ao Senhor. O mundo serve ao pecado. O trono de Satanás está aí fora, por meio do pecado. E nunca houve tanta depravação, nunca houve, podemos assim dizer, de uma maneira tão explícita, a safadeza, a ser vergonhice, como está existindo nos dias de hoje. Antigamente existia coisas que eram censuradas, que não eram aceitas. E veja que o tempo está passando e existem coisas que outrora era censurada e que hoje é moda. Hoje é normal. Existem coisas que no passado era censurado pelo próprio mundo. Não estou falando pelos cristãos, por aqueles que conhecem a verdade. Existem coisas hoje que o próprio cristão, seu pai, seu avô, censurava. E hoje isso é a coisa mais normal. A depravação, a imoralidade, a corrupção. Então hoje, quem não adere a isso, não está na moda. É quadrado, é cafona. Parou no tempo. Hoje a coisa está pervertida. O trono de Satanás está aí fora. Por isso que lá em Lucas, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, por que me chamais Senhor? Senhor, Senhor, né? E não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou alicerce sobre a rocha. Vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu, foi grande sua ruína naquela casa. No versículo 46, Jesus diz, por que me chamais de Senhor? Senhor, e não fazeis o que vos mando. Jesus disse, eu sou Senhor de quem me obedece. E o mundo obedece a quem? A Deus. Então o Senhor desse mundo é o diabo. É o pecado a quem as pessoas obedecem. Não foi isso que Jesus falou para os fariseus? Vós sois do diabo, porque fazei-lhe o que lhe agrada. Quem é de Deus, ouve e obedece a palavra de Deus. Então o trono de Satanás está aí fora. E há aqueles que, mesmo diante das propostas aliciadoras, tentação, a pressão do inferno, há aqueles que, como essa igreja, Jesus falou, não nega a fé, permanece, né? Não negaste o meu nome, não negaste a fé. Mas dentro do universo da igreja, gente, Jesus falou que há o trigo e há o quê? O joio. Há aqueles que obedecem e os que não obedecem. Nessa igreja, nesse período em Pérgamo, houve uma mistura. E quando que essa mistura aconteceu? Veja que aqui o Senhor Jesus diz que ele era contra aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta mercenário que foi assalariado, subornado por Balaque, que era o inimigo de Israel. E Balaque disse, olha, amaldiçoa o povo, você é profeta. E Balaão recebeu a propina e foi lá amaldiçoar o povo. E quando ele chegava para amaldiçoar o povo, o próprio Deus ia contra ele. E ele sabia que ele não podia fazer aquilo. E ele dizia, olha, o que Deus abençoou não posso amaldiçoar. Mas eu vou lhe dar uma sugestão. Deus é com o povo enquanto eles obedecem. Pega algumas mulheres pagãs e traz para o meio do povo, com as culturas delas, com os deuses delas,
e eles vão se prostituir com essas mulheres, vão servir o Deus delas, e Deus já não será mais com eles. E aí eles vão perder a batalha. Olha a ideia diabólica, a sugestão que Balaão deu a Balaque. Que houvesse uma mistura e que o povo se prostituísse com as estrangeiras e com os deuses dela, coisa que Deus havia proibido. Esse outro, que é a mesma coisa, como diz aqui, os nicolaítas traziam costumes mundanos para dentro da igreja. Ideias como, olha, tu pecar mais, a misericórdia de Deus será maior. E nessa época de Pérgamo, começou a acontecer dentro da igreja uma mistura. Por quê? Se você vê a história, um dos imperadores, porque foi um período grande, então entrava imperador, saía imperador, e veio um imperador chamado Constantino, que para ganhar os cristãos, porque ele queria dar um fim a essa perseguição no sentido de ser apoiado, porque ele queria ser popular. Então ele disse para os cristãos que teve uma visão, meteu a cruz no escudo, fez a cruzada e falou, olha, Deus me apareceu, dizendo que eu vou vencer tal batalha contra tal pessoa. Se eu vencer, eu vou oficializar o cristianismo como religião do governo. Vou oficializar, vocês não vão ser mais perseguidos. E não deu outra. Naquele período, houve a perseguição, depois Constantino oficializou o cristianismo como religião. Já não era mais seita. E os cristãos, outrora perseguidos, deixaram de ser o quê? Perseguidos. Hoje aceitos pelo governo. E o governo começou a incentivar a que todos se tornassem o quê? Cristãos. E os pagãos e muitos outros, querendo os benefícios do governo, porque havia até um agrado para quem se tornasse cristão, começaram a aceitar Jesus da boca para fora. Entraram para o cristianismo, mas não abandonaram suas raízes pagãs. Se batizavam, mas permaneciam com a vida pagã. E trouxeram para dentro da igreja costumes, trouxeram para dentro da igreja os ídolos, outrora ídolos pagãos, mas que eles começaram a dar o nome de Pedro, João, e continuar adorando. E a igreja, houve uma mistura. Aí você diz, pastor, mas nesse período, houve os que permaneceram? Sim, sempre há os que permanecem. Mas boa parte se perdeu. Boa parte se contaminou com os falsos cristãos, e outros, já não sendo mais perseguidos, se acomodaram e, por conta dessa acomodação, abandonaram a sua fé genuína, verdadeira, a fé, a raiz cristã verdadeira. Por isso que ali o Senhor diz, arrepende-te, venho sem demora. E nos dias de hoje não é diferente. Veja que hoje há uma mistura dentro da igreja. Não é uma mistura que nós fazemos, mas infelizmente sempre vai haver pessoas que vêm para a igreja, mas que não largam os costumes do mundo. Querem servir a Jesus, mas querem continuar servindo a sua carne. Querem sentar na mesa com o Senhor e na mesa com o diabo. E até batizam-se e dizem, eu sou de Jesus, Senhor, Senhor, mas não fazem o que Deus quer. O Senhor delas, na verdade, é o mundo. Mas estão dentro da igreja e sustentam a doutrina de Balaão. De repente, não seja propriamente idólatra a imagens e ídolos, embora alguns são idólatras, mas existe aquelas que se prostituem com outras coisas, que estão tentando misturar o que é santo com profano, o que é puro com impuro.
e pensam, Deus entende, Deus sabe. E Deus está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, arrepende-te. Ali diz que, o Senhor diz para a igreja, ao vencedor darei o maná escondido. Esse maná todos nós sabemos. O maná foi o que no deserto? Providência. Isso é em vida que Deus vai dar providência. Se você decidir manter-se nas origens, porque, gente, nunca vai deixar de existir dentro da igreja uma mistura. Nunca vai deixar. Infelizmente, há pessoas que estão na igreja e que vão continuar sustentando a doutrina de Balaão. Querem estar com Deus, mas não querem largar o mundo. Vão estar ali misturada com o que não presta. Mas se você manter sua origem, sua raiz, sua fidelidade, Deus está dizendo que vai te dar do maná. É a providência. Não importa o que você está vivendo. Imagine você, aquela pessoa que um dia viveu no crime ou na desonestidade, no roubo, e hoje vem para Deus, para Jesus, assume sua fé, se entrega, e aí passa por um aperto. E o diabo apresenta, olha, um negócio fácil. Mas é aquela mesma vida que ele havia largado. E o diabo fala, mas só agora, Deus entende. Se você crê que o Deus que te faz vencedor é o Deus do maná escondido, o Deus da providência, tu não vai se vender. Imagine se aquela mulher que largou a vida errada e vendia o seu corpo, hoje está a enfrentar uma luta sem dinheiro e o diabo lhe apresenta um homem casado, um programa e fala assim, olha, é só agora, Deus sabe, Deus entende. E ela diz assim, vou dar uma escapadinha. Cadê a raiz? Cadê a fidelidade, a permanência na fé? Então quem é fiel, quem é vencedor, permanece. E o Deus da providência não vai desampará-la. Assim como o maná veio no deserto, Deus vai providenciar para ela o que ela precisa em vida. Não foi isso que Jesus falou? Quem me serve em vida vai receber, com perseguição. E essa pedrinha branca, dentre muitas explicações que se dá, há uma que se fala dessa época. Nesse período, quando havia julgamento, quando a sentença era dada, não por sorte, mas baseado nos factos, se a pessoa fosse inocentada, se ela recebesse a inocência, fosse julgada, sentenciada inocente, ela receberia uma pedrinha branca. Aquele que julgava entregava para ela uma pedrinha branca, declarando que ela estava inocente. Ela foi absolvida e não condenada. Mas caso ela fosse condenada, no costume entregaria-se para ela, nas mãos dela, uma pedrinha preta, representando a condenação. Então entende-se que essa pedrinha branca, todos nós sabemos que aqueles que são fiéis até o fim, não passarão pelo julgamento. A palavra de Deus diz que ao ressoar da trombeta, Tessalonicenses 1,4, o Senhor descerá do céu, os mortos em Jesus, porque os últimos serão os primeiros, eles ressuscitarão para a glória. Os vivos depois serão arrebatados para o encontro do Senhor. E aí vai vir uma sucessão de acontecimentos que é o período da grande tormenta. Isso é um outro assunto. E, por fim, o juízo. A condenação, aonde a pessoa não vai ser absolvida, ela apenas vai saber a razão pela qual ela está perdendo a salvação. Quando os livros serão abertos e o cristão, aqueles que, todo mundo, não digo cristãos, todos, grandes e pequenos, se colocarão em pé diante do trono. Mas você, que é um vencedor, que em vida vai comer desse maná, e que vai receber essa pedrinha branca, que é a vida eterna, vai ser absolvido pelo sangue de Jesus, vai ser salvo por esse sangue, porque você permaneceu, você não vai passar pelo juízo. Então hoje Deus lhe propõe viver uma vida verdadeira, não uma mistura. Responda para você mesmo, você que está aqui. Se você está vivendo como a igreja em Pérgamo,
Está dentro da igreja, mas está misturado. De repente, você viveu um período fiel, que aconteceu com aquela igreja. Mas alguns ali dentro se acomodaram e aderiram ao pecado dos outros que estavam ali. Aderiram à pressão do inferno. Mas lembre-se das palavras do Senhor no finalzinho da carta, quando ele diz, ao vencedor, enfim. Não, quando ele chama ao arrependimento. Aqui, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está condenando os que estavam sustentando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Deus está condenando aqueles que se misturaram? Não, ele está dizendo, olha, se arrependam, se arrependa. Seja fiel como a minha testemunha, Antipas. Eu sei que você está no trono de Satanás, onde habita. Deus sabe da nossa luta. Deus não está alheio à nossa condição. Deus sabe o que você passa, a tentação, a pressão, a perseguição. Deus sabe. E Ele tem te dado as armas para vencer. Está te dando agora a palavra. E agora o momento da busca para você pedir a Ele o Santo Espírito para que venha você ser guiado e não se entregue às fraquezas, os desejos da carne. Deus te dá a arma da oração, a arma do jejum. Deus tem cuidado. Não há razão para você se misturar com esse mundo. Mantenha as suas vestes limpas. Amém? Por isso agora nós vamos buscar isso no nosso Senhor. Se você deseja, guarde aí a sua carta e fique de pé.